Vocês estão marcando muito nesse vídeo que o cara tenta passar no pedágio sem ter dinheiro só para ver o que a atendente diria. A atendente, logicamente, negou isso. Ele perguntou se fosse uma emergência, se poderia passar, mas mesmo assim ele não conseguiu e teve que voltar. Um dos comentários desse vídeo dizia que não podia porque feria o direito de ir e vir. Será mesmo? Vamos analisar. E mais, será que se fosse uma emergência ele poderia passar esse pedágio sem pagar? Vamos ver isso também. Esse direito de ir e vir está lá no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, que diz o seguinte: é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Acontece que esse direito de ir e vir não é absoluto. A própria Constituição Federal limita esse direito em alguns pontos. É livre a locomoção em tempos de paz, ou seja, se for guerra, talvez não. E também tem aqui, nos termos da lei, como no caso de prisões, estados de sítio e até pedágio. Veja o que diz o artigo 150, inciso 5 da própria Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, proibido, à União, os estados, Distrito Federal e os municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Ou seja, é proibido essa cobrança para pessoas e bens trafegarem, exceto aqui se for pelo pedágio. Então, só aqui cai por terra que o pedágio não poderia barrar se não efetuasse o pagamento do pedágio. E mais, o próprio Código de Trânsito brasileiro coloca isso como uma infração grave, dá 5 pontos na carteira e uma multa de R$ 195,23, muito maior que esse pedágio aqui, né? Mas e aí, será que se fosse uma emergência, ele poderia furar esse pedágio sem pagar e sem tomar multa? Olha, se for algo extremamente urgente, com risco de vida que não tem como aguardar, pode se enquadrar aqui no estado de necessidade, que inclusive exclui a ilicitude. No próprio Código Penal diz que não há crime quando o agente pratica o fato aqui em estado de necessidade. Então, eventual multa por estado de necessidade pode ser sim anulada. Quanto ao pedágio, ele ainda pode ser cobrado mesmo que em estado de necessidade, se ele não tiver dado causa a essa emergência. Agora, se for a própria concessionária do pedágio que causou esse estado de emergência, como por exemplo um buraco na via que ocasionou um acidente, estão levando em urgência para o hospital, aí sim eles não vão poder cobrar por isso, como está disposto lá no artigo 929 do Código Civil. E aí, aprendeu bastante hoje, né? Então já me segue para mais. Abraço.